porta, te convidou a esse lugar, te preparou pelo amanhecer do dia. Esse Deus que nós servimos, que sabia que eu e você estaria aqui nesse momento, nessa hora, nesse altar, nesse lugar, nessa casa, para exaltar e adorar esse Deus tão grande. Cada louvor, cada palavra trazida a esse altar, eu sentia graça, sentia presença, confirmação do Espírito Santo nesse lugar. Aleluias! Toda glória seja dado a Ele, toda honra. E a palavra de Deus que o Senhor Jesus colocou no meu coração, desde que eu recebi o convite, eu comecei a interceder por esta casa, por esse altar, por esse povo de Deus que o Senhor colocou aqui nesse lugar, o anjo do Senhor, a qual Ele confiou, disse: vai lá, filho, fica lá, porque eu estou contigo. Aleluias! Deus Todo-Poderoso. E a palavra se encontra em 2 Reis, no capítulo 20. Aleluias! Deus seja louvado. Capítulo 20, 2 Reis. Aleluias! Deus maravilhoso. Aleluias! Toda honra, toda glória seja dada a esse Deus tão grande que cuida de nós. Aleluias! E o capítulo 20 de 2 Reis fala sobre Ezequias adoece. Aleluias! E a palavra diz: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluias! Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ao Senhor se servido de tal lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha a postura desse homem de Deus. O que ele pensou? O que Ezequias pensou naquele momento? Então ele virou o rosto para a parede e orou. Na hora da aflição, aquele homem, ele foi se colocar diante de um Deus tão grande, reconhecendo que o Senhor, Ele poderia fazer e agir, fazer aquilo por ele que outro não poderia. Aquele homem foi orar ao Senhor, foi se colocar na presença de Deus. Pode estar, igreja, eu agradeço. Então, quando aquele profeta, o profeta Isaías, se levantou na direção de Deus até Ezequias, até nesses momentos, olha o cuidado de Deus. E quantas das vezes um profeta levantado, usado pelo Espírito Santo de Deus, se levanta e vem a nós, ou nós ouvindo a palavra de Deus: te prepara, irmã Ritinha, prepara a tua casa, prepara a tua família. Mas o que me trouxe essa palavra é a forma que nós se colocamos na humildade, descendo a casa do oleiro. É ali que nós se quebrantamos e descemos a casa do oleiro. É ali que nós se colocamos e prostramos de joelho. E eu costumo dizer que o crente, quanto mais ele desce, mais ele tem intimidade com o papai. Querendo aparecer, não é se mostrando, é descendo, é na humildade, é na nossa simplicidade, é nós se colocando diante do altar dele, dizendo assim: papai, eu cheguei. Papai, eu tô aqui, eu tô precisando de ti, pai. Pai, eu tô passando por isso, minha casa tá assim, a minha situação tá assim. Papai, eu tô precisando de ti, pai.
E a palavra de Deus fala a respeito que ele foi orar. E quando ele orou, tocou no Senhor. E o Senhor fez com que o profeta Isaías retornasse a ele, para dizer para ele que o Senhor ouviu a sua oração e que ele não iria morrer. Não, o Senhor deu mais dias, anos, dias, anos, meses, mais vida, aquele homem, mais vigor. E por cima, o Senhor curou esse homem. Deus tocou nele, Deus deu a cura. E quantas das vezes nós estamos intercedendo? Eu particularmente, eu sou aquela pessoa que gosta, eu amo oração. E eu sou aquela pessoa que vive intercedendo por vidas, por pessoas, por situações, por causas que alguém esteja passando, não importa quem seja. Mas se alguém disser assim: irmã Ritinha, me ajuda em oração, porque estou passando por isso. Lá está a irmã Ritinha adorando, porque nós somos chamados, nós somos alistados por Cristo Jesus. Nós somos chamados para a boa obra, não olhando a quem, não olhando quem é quem, mas dizendo: Pai, olha a vida dessa vida, Jesus, faz alguma coisa. Se é a cura, nós estamos lá dizendo: Senhor, cura esta vida. Se é a libertação, nós estamos lá como colunas da casa do Senhor, como coluna dentro da nossa casa, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Nós estamos lá como intercessoras, como as mulheres guerreiras, como as mulheres que fomos chamados para a boa obra. E eu dizia: Senhor, mas essa palavra filha, essa palavra, ela fala a respeito de oração, aonde a oração toca no Senhor Jesus Cristo, é aonde nós obtemos a cura, o milagre, o favor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! O Senhor está nos lembrando: prepara a tua casa, prepara a tua família. Jesus está voltando e nós precisamos despertar dia após dia. Na minha casa, na minha simplicidade, no meio do meu rebanhozinho, eu chamo eles, chamo na mesa, chamo a nora, chamo os netos, chama o genro. Gente, vamos tirar um horáriozinho para colocar aqui na presença de Deus, reconhecer que é Ele que dá o pão de cada dia, que é Ele que dá o fôlego de vida. Aleluia! Eu ensinei os meus filhos, hoje eu ensino minhas netas, cada um assim: agora tu ora, agora tu vai louvar o hino da harpa, vou te preparar como eu preparei teu pai, agora tu vai louvar, tu vai pregar. E por incrível que pareça, as meninas de 9, as de 10 anos, eu tenho uma de 14, e hoje elas ministram, elas louvam o Senhor. E é assim, nós vamos educando a nossa família, espiritualmente preparando para a vinda de Cristo, dizendo para eles: olha lá no colégio, cuidado com as amizades. Eu procuro saber quem é os colegas dela, eu procuro ajudar a educar cada dia, se aproximar, ser amigo dos amigos. Aleluias! E dizer: olha, seja bem-vindo aqui. Quando chega aqui na casinha, a gente ora, ninguém não sai daqui voltando, entrando por essa porta, por essa simplicidade, sem receber a oração da irmã Ritinha. Vamos orar. Você é amiguinho? Vamos orar. Na minha casa, lá tem umas colegas dela, ela diz assim: nós vamos se reunir. Se reúna, minha filha, aqui em casa, tem problema não. A vovó ajuda no que puder. E então ali eu pegava todas aquelas adolescentes e dava uma cadeirinha para elas sentar, e ali assim: gente, vamos orar. Vamos brincar de orar, gente. Como é isso? Você tá aqui, Bíblia, harpa. Você fala para Deus aquilo que você está precisando, aquilo que você está passando dentro do seu colégio, no seu interior, no seu particular.
na sua intimidade, quando eu dava oportunidade para aquelas adolescentes, quando eu olhava, aquelas meninas se derramavam. Assim, olha, se tu falar para ele o que tu tá precisando, o que tá passando na cabecinha, o papai vai ouvir, vai entrar com providência. Creia. E mesmo muitas das vezes sendo pequenas, sem ter aceitado a Cristo, sem ter uma convivência particular com Cristo em família, mas aquelas meninas começaram a dizer para Deus a sua necessidade, a sua particular naquele momento, se derramando na presença de Deus. E ali aquelas meninas obtiveram momentos de adoração, de louvor, e era apenas um acaso de encontro com criança, adolescente, de amiguinhas. Mas quando o Senhor nos dá um momento, uma oportunidade, lança, diga, filha, agora é a sua oportunidade, toma atitude, trabalha para Jesus, trabalha para Jeová. Jesus está te dando atitude. Então nós vamos lá, são semente, é o amor de Cristo, nós jogando o amor de Cristo, a realidade do que Ele faz, da transformação que Ele fez na tua vida, na minha vida, na tua casa, na minha casa, o milagre que Ele fez na tua casa, o milagre que Ele fez na minha casa, na tua vida, aleluia, pelo fôlego de vida. Olha o que ia acontecer com o profeta Ezequias. Ezequias estava lançado sobre a morte. Mas quantas das vezes alguém que nós conhecemos e sabemos de testemunho vivo de pessoas que estavam enfermas ou na sua vida secular com a situação, e as mulheres se levantaram, e o povo de Deus se levantou, os homens se levantaram e orarem no mesmo propósito, como um propósito de guerra. Eu costumo dizer que quando nós se juntamos e se colocamos, vamos orar por a irmã tal, por um fato tal, nós entramos em guerra espiritual. Aí chama nós para o jejum, chama nós para a comunhão com a palavra, chama nós para descer na casa do oleiro e dizer: Senhor, nós estamos aqui de prontidão para a guerra por essa causa, para que nós possamos obter o milagre que Ezequias teve, que Isaías voltou e retornou até a ele e disse: não, tu vai ter vida, homem, tu vai estar curado, porque o Senhor ouviu o teu choro, ouviu o teu clamor. Eu costumo dizer que a oração é a essência para nós tocar em Cristo Jesus. É uma intimidade, é você ter intimidade com o altar de Deus, com o altar da palavra, tocando nele, dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu estou reconhecendo que eu sou pequeno, que eu sou pó, sou falho, que eu sou pecador, mas eu, Jesus, eu reconheço que eu dependo de Ti. Eu reconheço que a Sua graça alcançou a minha vida, a minha casa, a minha família, mesmo eu sendo imperfeito, cheios de defeito, mas o Senhor, que é grande, que é poderoso, que é o Deus que abre porta, é o Deus que fecha porta, é o Deus que entra aonde e eu e você não pode entrar, Ele entra a nosso favor. E o Senhor, Ele entra aonde eu e você não pode entrar. Mas nós, sendo mulheres intercessoras, intercedendo, o Senhor vai lá e age ao teu favor. Por quê? Porque ouviu o clamor, ouviu o choro, ouviu a oração. Alguém desceu à casa do olheiro, reconhecendo que é descendo que você toca no altar do Senhor. Aleluia!
É nós descendo que o Senhor reconhece o teu choro. Ei, tem alguém chorando. Tem a menina dos olhos do Senhor clamando. Tem a menina dos olhos do Senhor derramando lágrimas. Ei, não toca na menina dos olhos do Senhor não. Por quê, irmã Iti? Porque essa menina, ela tem dono. Você tem dono. Ai daquele que se levanta contra a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você é a escolhida do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, ai daquele que se levanta contra o meu ungido, aquele que eu chamei, diz: vem a mim, faz a obra, se disponha. Mas fazer a obra é doloroso. Passa por processo, passa por deserto, passa por dificuldade, por afrontas, por humilhação, por decepção. E às vezes, Ritinha, no meio desse processo, a gente quer desanimar, quer parar de dizer: não suporto não, não suporto não. Eu lembro que eu estava passando um processo tão grande, que eu lembrei do irmão. Por isso que o irmão, me deitei na rede, comecei a me balançar e conversar com Jeová e disse: por isso, Jesus, que o irmão queria se esconder na caverna, porque há momento na nossa vida parece que a gente quer ficar no nosso cantinho. E eu tinha sido convidada para ministrar ali em Barrento, acho que é Barrento ali, meu Deus, eu não sei lá onde o povo compra as roupas, deserto. E aí eu tinha ido pedir uma irmã para parar meus cabelos ali na Miriam Costa, se alguém conhecia a Miriam Costa. E eu estava lá e Jesus me deu a palavra e eu ia para lá. A pessoa ligou e eu disse: eu quero mais confirmação, porque eu não conheço, eu não posso sair da minha casa meio aleatória assim, porque eu fico um pouco amedrontada, insegura. Mas ela disse: não, eu sou a mulher do pastor, eu sou tal, fulano e tal. E eu fui pesquisar, porque eu disse: não, mas foi alguém que deu o número da senhora para mim. E aí eu disse: não, se confirma sim, tá certo, eu vou. E o Senhor me deu a palavra, e o Senhor vinha levantando o profeta e me direcionando e dizendo realmente que ele estava no controle e estava confirmando aquele convite. E eu estava ali na Miriam, tinha chegado 3 horas, de lado 4 horas, eu por ali, eu pensando com o meu coração: Senhor, o Senhor me disse que vai me levar ali, o Senhor me deu a palavra, Jesus, eu não tenho com quem eu ir àquele lugar, e agora eu estou com o meu coração aflito aqui, Jesus, está chegando, não é tão perto da minha casa, Jesus, eu estou aflito, como é que eu vou àquele lugar, como é que o Senhor falou aquele negócio para mim? Isso, eu calada, conversando com Deus. E a Miriam brincando, cortando a parada na ponta do meu cabelo, e ela disse: eita, profeta, só no mistério, hein? E eu disse assim: meu Deus, estou tentando derramar minhas lágrimas aqui de aflição, porque era uma festa grande, era uma festa de senhora, um encontro maravilhoso lá. E se eu voltar para trás é um descompromisso. Como é que eu vou? Como é que o Senhor diz um negócio desse? Chegou uma mulher chamada Poada, a irmã Ada Damasceno. E ela chegou, sentou lá pertinho, e aí eu ia passando assim, quase chorando. Ela pegou na minha mão: irmã Ritinha, para onde é que a senhora vai hoje? Aí eu olhei assim, ela nem sabia. Eu disse: só comigo, ela nem sabe que eu estou nesse negócio. Ela disse: para onde é que o Senhor te mandou ir hoje, mulher? Eu disse, olhei assim, eu pensei, foi a chorar. Eu disse: mulher, o Senhor me chamou, eu tive um convite para ir nesse lugar, eu não sei onde é essa igreja, eu não conheço ninguém, e eu realmente não sei como é que eu vou chegar lá. Ela disse: não, eu estava lá em casa e o Senhor mandou eu vir aqui te dizer que sou eu que vou na tua casa te pegar, te levar e te devolver tal hora. Olha, eu não disse mais nada, eu só chorava e glorificava a Deus, porque ali eu reconheci o cuidado de Deus, que quando Ele te chama, quando Ele nos chama para fazer o ID, para levar a palavra, para louvar, para pregar, para fazer a visita na casa da amiga, para estar lá com ela, louvando, engrandecendo, dizendo para ela: olha, o Senhor é contigo, amada.
O Senhor está nesse negócio e eu estou contigo para te ajudar. Tu não vai estar só nesse barco, não. E ali aquela amada foi me pegar tal hora na minha casa. Já pode ir para sua casa se trocar, porque eu vou lhe levar. E ela foi na minha casa, me buscou, trouxe de volta. E chegando naquele lugar, aquela igreja, ela me deu uma certa quantia de vale. Eu disse, não, amada, eu não vou entrego a palavra por essas coisas, não. Eu me sinto mal, não sou essa pessoa. Aí ele disse, não, irmã, você não recebe, não, senhor, muito obrigado. Eu estou até sem graça com um negócio desse, porque eu não sou esse tipo de irmão. Então, ele pegou e disse, mas você quer a gasolina do carro? Ah, se o senhor quiser, por boa vontade, colocar a gasolina no carro da irmã, que não é meu carro, o carro é da irmã. Se o senhor quiser dar para ela e dizer, isso aqui é a gasolina da senhora, tudo bem, mas eu mesmo não. Eu estou aqui na disposição de fazer aquilo que o Espírito Santo me mandou fazer. E ele mesmo me disse que ia me trazer nesse lugar. Então ele ali chegou na irmã e disse, isso aqui é para gasolina, porque ela não quis, ela não aceitou. Não, irmã, não me sinto bem. Não sou assim, eu tenho nada contra, respeito cada um do seu jeito, mas o meu jeito é esse. Então, eu quero dizer assim, um cuidado de Deus quando Ele te chama. E quantas das vezes nós estamos na nossa casa e o Senhor, o Espírito Santo nos incomoda e às vezes a gente diz, será se é o Senhor que está falando com o nosso coração? Está mandando nós ir ali na amiga, a gente chama outra pessoa e vai lá orar, vai lá interceder, faça a boa vontade. Porque a seara tem muitas formas de nós trabalhar. Tem muitas formas de nós estar na disposição, na casa do oleiro. Às vezes nós compartilhamos financeiramente, o Senhor nos abençoa e Ele diz, faça isso, filho. Faça isso dessa forma e nós vamos lá e coopera. Porque o Espírito Santo de Deus é que está no controle da nossa casa, da nossa vida. E se nós estamos aqui, o Senhor nos deu fôlego de vida. Nós estamos aqui louvando, engrandecendo o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo Deus de Ezequias, de Isaías. Aleluia, é o mesmo Deus que nós servimos. Ele está aqui também para trazer a cura, para realizar na tua vida aquilo que tu trouxe hoje para esse altar. O Senhor está aqui para realizar aquilo que tu trouxe para o altar. Mas irmã Ritinha, aquilo que eu trouxe hoje para o altar do Senhor, onde foi consagrado a Deus Todo-Poderoso, é muito impossível. Mas é quando é impossível para nós, humanos, aí o Senhor entra no negócio e diz, ei, agora é comigo. E eu costumo dizer que o Senhor, Ele é varão de guerra que não perde batalha. Quando nós não conseguimos, no meio da aflição, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, varão de guerra que não perde batalha, Ele entra no negócio e diz, ei, eu estou aqui na frente guerreando por ti. Ei, eu estou aqui contigo, filho, tenha força, tem bom ânimo, não perde o pique. Porque eu estou contigo, te glorifica. Exalta o Deus Todo-Poderoso. Diz, Senhor, estou à tua disposição. Jesus, nós estamos aqui para te exaltar, para reconhecer que tu és o Deus de Ezequias que curou ele. Aleluia! É o Deus que salva, é o Deus que batiza com o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu outro dia na minha casa? Eu tenho 3 filhos, todos 3 são casados, mas aconteceu que um deles houve uma situação difícil e minha filha não aceitou aquela situação e disse, mamãe, eu vou ali numa amiga que é advogada, eu vou me divorciar, já que ele quer viver como jovem, eu não vou viver desse jeito. Eu disse, menina, não faça isso. Ela disse, eu vou fazer, e ela fez. Aí eu comecei a chegar para ele e disse, olha, arruma a tua casa diante do altar. Arruma a tua casa. Olha para essas crianças, a responsabilidade que o Senhor colocou de cuidar, de zelar, de educar.
educar, de proteger, é de vocês dois. E eu não estou dizendo que A e B é ruim, que o A e B tem culpa. Eu não estou botando culpa nem sendo advogado de ninguém. Eu estou dizendo que Jesus precisa de vocês. Mas para vocês fazerem a obra, vocês precisam consertar a sua casa. Consertar diante do altar. Deixar essas coisinhas, essas ofertinhas que Satanás coloca na frente de vocês e vocês querer usufruir daquilo que o diabo coloca, achando que é bonzinho, que é bonitinho, que é gostoso, que é isso, aquilo outro. É mentira de Satanás. Vai cuidar da casa de vocês. E ali eu comecei a orar. Eu comecei a chegar nas irmãs. Irmã, me ajuda, eu estou em guerra. Eu estou orando pela casa da minha filha. Eu estou orando pelo meu genro. E eu não vou perder a casa deles. Jesus não vai deixar eu perder meu genro. Eu amo ele como filho. Eu não vou, eu estou em guerra. E nós conversando, e nós orando, e as crianças me ajudando em oração. E ele disse assim, sabe de uma coisa, Ritinha? E nós vamos fazer o nosso casamento de novo. Eu, eita glória! E aconteceu esse casamento com a bênção do pastor. Lá foi de novo, casou lá no... Disse assim, gente, olha para esta casa, o Senhor te deu o teto. O teto, ele serve para nos proteger do sol, da chuva, disso e disso. E vamos lá para o lado espiritual. Vamos ungir essa casa. Eu peguei um óleo ungido, eu comecei a ungir essa casa dela. Assim, olha, Satanás, tu sai dessa casa. Eu não aceito que essa casa, essa herança é do Senhor. É do Senhor. Essa casa é de Deus. Essa família é do Senhor. Bate de retirada. E eu entrei em guerra. E lá estão meus filhos junto comigo na escola dominical. Estão bem. Fizeram as pazes. Casaram. Estão ali servindo ao Senhor. Me ajudando. Dentro da minha casinha. Me sentando junto à mesa. Na minha simplicidade. Agradecendo a Deus. Reconhecendo que Ele é que é grande. É o Senhor que faz assim. Quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. E sem Ele nada nós somos. Sem Jesus, Ele é o dono do milagre. Ele é o dono daquele que está lá na faculdade onde estão os nossos filhos, nossos netos. Lá está o Senhor no comando. Muitas das vezes pode ser o homem diz, não, eu estou aqui, ó, eu estou na frente. Ei, mas nós sabemos espiritualmente que é o Senhor. Quando nós consagramos a nossa casa, eu consagrar o nosso vestir, o nosso calçar, o nosso alimento, tudo que entrar na nossa casa, ó Jesus, coloca o teu anjo na entrada da minha casa com a espada de fogo desembanhada. Não deixa, não permita o mal entrar dentro da minha casa, Jesus. Jesus, eu consagro esse alimento nas tuas mãos, Jesus. Se tiver alguma impureza que faz mal, que venha atingir qualquer um de nós, Senhor, eu consagro a ti, Pai. Não deixa faltar, Jesus. Jesus, olha para essa despensa, Pai. Não deixa faltar o pão de cada dia. Multiplica. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa o nosso pão de cada dia, Pai. O nosso vestir, o nosso calçar. Olha, igreja, eu sou aquela pessoa que eu coloco tudo nas mãos do Senhor. A gente precisa do gás. Eu vou lá, Jesus. Multiplica, Jesus, não deixa eu faltar, ficar sem Ele, não. E o Senhor, quantas das vezes o Senhor agiu por nós, por causa de uma coisa que muitas das vezes para a outra, isso aí é besteira. Tudo bem que seja besteira para outra, mas para outra é importante aquele momento. Para outra é importante na nossa vida. Aleluia! São nos pequenos detalhes, são nos grandes detalhes que o Senhor, o Deus de Ezequias, está conosco nesse lugar. E o que é que ele fala? Ele fala que ele curou, que ele agiu por aquela vida. Aleluia! Aí lá no versículo do capítulo 20, ele diz assim, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e eis que sarareis
ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor Deus. Sabe aqui, irmãs, é muitas das vezes que tem alguém próximo de nós que nós amamos, que nós estamos intercedendo. É que às vezes nós com a nossa persistência, e às vezes a gente, não, Senhor, acho que eu não vou orar mais não. Não para não, irmã, porque Jesus é o dono da obra. É o Deus que traz até a casa do Senhor e vai trazer dentro da casa do Senhor, porque Ele é Deus, porque o Senhor ouviu a tua oração. Ele é o Deus que transforma, é o Deus que nos cura, que guarda, que nos livra do homem mau. Aleluias! E quantas das vezes o Senhor Deus Todo-Poderoso tem guardado a tua casa e a minha casa, tem colocado ela de pé, assim como Ele chamou esse homem para colocar a sua casa em ordenância. Ordena a tua casa, porque se Jesus voltar a qualquer minuto, será se a minha casa, a tua casa está ordenada, está ornada, para que nós possamos estar pronto para o arrebatamento. Porque diz que é um piscar de olho, Jesus vem e vai levar o seu povo, a sua igreja. Que alegria! Eu de costume dizer que o crente ele é para ser alegre, porque ele é uma pessoa liberta, cheio da graça, cheio da presença de Deus. Porque cada louvor, cada palavra que foi entoado nesse altar aqui, eu senti a graça, eu senti a presença de Deus nesse lugar. Sabe o que é isso? São pessoas que estão na dependência. É as pessoas que estão cheias da graça de Deus. São pessoas direcionadas pelo Espírito Santo. É nós reconhecer, eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu preciso desse Deus na minha vida. Que nós não somos maior do que Ele, que nós somos menores, somos necessitados dEle. E quando nós reconhecemos que precisamos dEle, quando Ele olha para nós, o papai olha para nós e reconhece, olha a forma que esse filho chega a mim. Imagina, nós ser humano, quando o filho tem um jeitinho de chegar a nós para pedir alguma coisa, o nosso coração se comove. Imagine o papai do céu, que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. E o que Ele não tem feito por ti. E se nós fôssemos ouvir testemunho essa noite, quantos testemunhos edificantes para a vida um do outro nós ia ouvir aqui essa noite. Os milagres, o favor de Deus, a graça do Senhor, a mão dele te alcançando e me alcançando. Aleluias! Porque esse momento é um momento de comunhão com o Espírito Santo. É aquele momento que nós saímos da nossa casa, do nosso confortinho, e nós vamos de encontro. Senhor, eu vou àquele lugar porque eu necessito de Ti. Eu vou a esse lugar, Jesus, porque eu reconheço que eu preciso estar na Tua presença, Te adorando, Te exaltando, bendizendo que o Senhor pode todas as coisas. Sendo grato a Deus pelo nosso fôlego de vida, por guardar a nossa casa, por guardar a nossa família. Aleluias! E quantos livramentos o Senhor deu tua casa. Quantos livramentos o Senhor deu à minha casa. E disse, ei, aí não. Aí tu não vai tocar não. Sabe por quê? Porque tem dono. Essa casa tem dono, aleluias. Deus Todo-Poderoso, aleluia. E ai daquele que toca no ungido do Senhor Jesus Cristo. Porque aí não é conosco, é com Jeová. Porque você tem dono, aleluia. E Isaías ainda disse que ele queria um sinal realmente para saber que o Senhor tinha curado. E o Senhor deu esse sinal para ele,
para confortar ele e dizer que realmente tinha curado. E hoje não é diferente. Eu não sei se o anjo do Senhor que está na nossa retaguarda aqui, as irmãs, eu não sei se pode entrar em concordância, mas eu queria convidar essa noite. Eu quero fazer uma oração pela igreja do Senhor. Eu senti no meu coração de chamar aqui nesse altar. Deixa nesse altar aquilo que tu veio deixar essa noite. Mas aí quando for depois, tu dá testemunho no altar do Senhor. Eu quero dar testemunho de algo, pastor, que o Senhor fez naquele sábado, dia 11 de julho. Dia 11 de julho eu fui naquele altar, tinha uma baixinha ministrando a palavra. E ela disse: vem aqui até esse altar, porque eu quero fazer uma oração por ti. Eu não sei o que tu vai deixar diante desse altar, mas a quem tu vai deixar, essa é a importância. É nos pés do Senhor, é no altar do Senhor, é entre você e Deus. E diz: Senhor, eu estou deixando algo aqui nesse altar, nesse dia, que eu reconheço e sei que o Senhor pode fazer. Porque Deus é o Deus de milagre, é o Deus da cura, é Deus que está nesse lugar e te trouxe nesse lugar. Talvez o inimigo queria dificultar você chegar até aqui nesse lugar, porque ele sabia da obra que o Senhor vai fazer na tua casa, na tua vida. E talvez você disse: realmente, irmã Ritinha, eu quase não chegava aqui essa noite. Houve realmente uma dificuldade. Mas o Espírito Santo, que é zeloso, que cuida de ti, cuida de mim, ele me impulsionou a fazer uma oração aqui nesta noite. Aleluias! Este mesmo Deus que fez a cura de Ezequias, este mesmo Deus está aqui essa noite. Aleluias! Deus Todo-Poderoso. Pai, eis aqui, Pai, esta noite, esse altar é teu, esse lugar é teu, Jesus. Pai, eu quero apresentar vidas diante do teu altar. Jesus amado, Deus poderoso, tu conhece o deitar e o levantar de cada um. Jesus, tu conhece cada um por intimidade. É só o Senhor que conhece. Somente o Senhor conhece por intimidade. Deus, e o Senhor conhecendo teus filhos por intimidade, recebe no céu aquilo que eles estão colocando diante desse altar. Deus amado, que não haja nenhum empecilho, nenhuma dificuldade, para que o teu amor, a tua graça, o teu milagre vá onde a tua filha não pode ir. Entra no lugar aonde ela não pode entrar, o Senhor entra por ela. Pai, nesta noite quebra cadeado a favor da tua filha, quebra correntes. Deus Todo-Poderoso, entra com a cura nesta noite, porque o Senhor sabe aonde está doendo nela. Jesus amado, toca na tua filha, Espírito Santo. Toca mesmo, Jesus, nela aqui nesta noite. Jesus querido do céu, abre aquela porta que ela pede. Jesus, tu pode fazer muito mais do que ela está pedindo, Jesus. Porque tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus da providência. Visita lá aqui nesta noite, Jesus. Vai visitando a casa das tuas filhas, Pai. Vai resolvendo as causas. Vai resolvendo o impossível. Vai desfazendo o ninho de Satanás. Vai desfazendo aquilo que não é de ti, Pai. Para ela saber que ela tem dono
dono, a casa dela tem dono. Aleluia! Entra com providência do céu. Desfaz, Senhor, tudo aquilo que não é de ti. Alegra o coração da tua filha. Fortalece ela, dá força, dá ânimo, dá alegria, dá história nova, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o anjo da igreja aqui esta noite. Abençoa a sua casa, a sua família, aquilo que Ele tem colocado diante do altar do Senhor. Toma teus filhos nas tuas mãos. Ah, Senhor Jesus, ajuda Ele a remar esse barco. Jesus amado, Espírito Santo, fortalece os teus filhos, alegra eles, resolve as causas deles, Jesus amado. Deus Todo-Poderoso, abençoa tuas filhas que estão aqui na minha retaguarda. Abençoa esses homens de Deus aqui, Pai. Abençoa esse que está auxiliando e ajudando nos instrumentos musicais da tua casa. Jesus, as crianças, os filhos das tuas filhas, a família, a casa. Deus Todo-Poderoso, a minha casa, a minha família nas tuas mãos. Deus amado, eis um exército alistado para a tua boa obra. Deus amado, sara feridas aqui nesta noite. Dá vigor, dá coragem, dá alegria no coração. Deus amado, eis aqui a tua igreja, no nome santo do Senhor. Resolve, Jesus, cada causa apresentada. Aquilo que eu te apresentei aqui esta noite também, Jesus. Que eu possa dar testemunho santo na tua casa. Deus Todo-Poderoso, é a tua igreja que está aqui nesta noite. Amém.